Meus amigos, Lucas Paquetá está de volta ao futebol brasileiro e acho que o retorno dele é um recado muito forte do Flamengo para o mercado, não só para o mercado brasileiro, é uma reafirmação de força, mas é um aviso também para o futebol europeu de que certas situações podem não ser como antes. A Premier League, a Champions, a La Liga continuam sendo o topo da pirâmide. Porém, o futebol brasileiro hoje pode bater de frente em algumas escalas, em termos financeiros, inclusive, com o que acontece no futebol europeu. E aí o futebol brasileiro entrega, em alguns casos, um pertencimento, uma volta para casa que nenhum outro lugar vai conseguir oferecer. Por isso o recado do Flamengo para o mercado é tão forte, mas o recado do Paquetá, e aí não tem nada a ver com o mercado, tem a ver com vida e reflexão. Eu acho que o que ele avisa é algo que o Gabigol já tinha comentado e que eu concordo 100%, e que recentemente o Gabigol reforçou numa entrevista para o Romário, e que depois da vinheta eu vou detalhar. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Se quiser me seguir lá nas redes sociais também, tá valendo. Voltamos a crescer vagarosamente no Instagram, o Twitter lá também tá indo maneiro, e aqui a meta no YouTube é chegar em algum momento de 2026 em 500 mil inscritos. Imagino que dê, porque é ano de Copa do Mundo e tal, enfim, e eu tô sempre na promessa de produzir mais e mais e nada. Mas o assunto Paquetá, ele me chama muita atenção por... Eu me identifico em alguns aspectos, tá? Com essa volta para casa, às vezes com essa agonia de tentar pertencer ao lugar, mas eu vou esmiuçar aqui, o vídeo obviamente não é sobre mim, é sobre o Paquetá. Mas o Fernando Praz colocou uma reflexão muito profunda para mim no Instagram e que eu queria trazer aqui, porque eu acho que esse retorno do Paquetá, ele é um aviso óbvio para o torcedor do Flamengo, para o mercado, para os concorrentes do Flamengo, mas ele também é um aviso para o garoto que está começando na base, para o moleque que sonha em jogar na Premier League ou sonha em jogar na Champions. É um recado que o Gabigol, e eu já fiz vídeo sobre o Gabigol aqui, e ele recentemente deu uma entrevista ao Romário, e ele reforçou essa tese de que talvez alguns casos, e eu não estou aqui para fazer conta com o dinheiro dos outros, eu acho que tudo tem que contextualizar, mas eu acho que em alguns casos o jogador não precisa da Europa. E aí, para aqueles que são saudosos, que gostam de olhar para o passado e tal, rememorem que nos anos 90, muitos dos jogadores que vocês têm devoção, que vocês admiram e que ficaram marcados no imaginário das pessoas e estão nos corações de muitas torcidas, jogadores como Paulo Nunes, Edilson, Edmundo e muitos outros, esses caras marcaram, o Túlio, por exemplo, Renato Gaúcho, eles marcaram o coração das pessoas sem precisar da validação europeia. Alguns aí que eu citei foram para a Europa, não funcionaram por N aspectos e voltaram para casa. E aqui ficaram eternizados. Eles têm carreiras, se a gente olhar do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista de validação de mercado, por exemplo, o Edmundo, o Edilson, o Paulo Nunes, eles talvez não tenham na hierarquia do futebol uma relevância lá fora, como tem, por exemplo, o Elber, que é embaixador do Bayern de Munique, que jogou no Bayern de Munique a vida inteira, é respeitadíssimo na Alemanha, e é um jogadoraço, tá? Mas o brasileiro lembra pouco do Elber, não idolatrou o Elber, apesar dele ter essa idolatria no Bayern de Munique. Isso valeu para o Sonny Anderson, por exemplo, fez muito sucesso na Europa nos anos 90, chegou a jogar no Barcelona, mas talvez as pessoas aqui não lembrem do Sonny Anderson. E o Sonny Anderson pode ter jogado mais do que alguns que eu citei aqui, o Elber jogou mais do que alguns que eu citei aqui, mas ele não ficou na memória das pessoas, ele não ficou no coração das pessoas. O Paulo Nunes sim, o Edilson sim, o Túlio também, o Edmundo e vários outros. Eu não vou botar o Romário nessa conta aqui, porque o Romário fez sucesso na Europa, o Romário voltou porque quis, ele não voltou porque não funcionou, ele não voltou, ele voltou porque ele entendeu que já tinha feito o que tinha que fazer e ele precisava do Brasil de volta. Que é algo muito parecido com o que aconteceu com o Paquetá agora e já aconteceu com outros jogadores recentemente. Então, no momento em que a diferença de moeda ela é tão grande,
em que o mundo inteiro assiste a Premier League, a Champions, as competições europeias, é claro que o sonho adolescente de um moleque de base é estar lá, até pela virada financeira. Mas o futebol brasileiro vive um momento mais rico da sua história. E alguns contextos permitem que o cara escolha entre o ser feliz e o ter essa validação. Porque no caso do Paquetá, ele está voltando por mais de 40 milhões de euros. É uma transferência de nível europeu. O Flamengo bancou uma transferência que poderia ter acontecido lá na Inglaterra ou do Paquetá indo para um outro clube europeu. Vale lembrar, há alguns anos atrás, o Real Madrid veio aqui e pagou pouco mais do que isso para levar o Vinícius Júnior do Flamengo para o Real Madrid. Pagou 45 e pouquinho, a diferença não é tão grande. E ainda lembrando, naquela época, a cotação da moeda, o euro em 2017, ali 18, 16, 17, 18, estava 4 e pouquinho. Hoje está mais. Então, é claro que você tem que fazer as validações ali, mas o Flamengo fez uma contratação, financeiramente falando, de nível europeu. E contou com a vontade do Paquetá voltar para casa, porque o Paquetá estava nos últimos 2 anos destruído emocionalmente por tudo que ele passou lá. Já fiz vídeo sobre isso aqui também, né, sobre o caso Paquetá, então imagino que, e não estou fazendo juízo de valor nenhum, até porque quem tinha que fazer esse juízo foi a própria justiça, e esse juízo foi feito. O Paquetá, ele deve ter ficado mas muito mal, e entendeu que o Brasil era um refúgio. Ele poderia ter vindo até antes, muita gente falou, o Paquetá vai vir fugido, vai para o Brasil, porque aí ele não consegue ser punido lá na Inglaterra, e o processo para um banimento mundial demoraria mais e tal. Ele não fez esse movimento, ele ficou na Inglaterra, ele encarou o processo, ele perdeu 2 chances de ir para o Manchester City. O Guardiola adorava o Paquetá, queria o Paquetá no City, ele poderia ter ido 2 vezes. Esse processo matou essas possibilidades, e ao terminar o processo, o Paquetá entendeu que era o momento de voltar. E aí fica a impressão de que um cara criado no Flamengo, nascido no Rio de Janeiro, torcedor do clube, ele está vendo esse momento de auge financeiro, administrativo do clube, e ele fala, cara, como eu queria participar disso aí também. E ele, nesse momento, pode, aos 28 anos, no seu auge físico e técnico, financeiramente falando, resolvido, ele vem para um time que vai pagar algo equivalente ao que ele ganha lá, só que em casa, conseguindo ganhar ou conquistar e disputar mais títulos do que o West Ham seria capaz, e fincando de vez o seu nome no coração do torcedor, coisa que se ele ficasse no West Ham, ele não ia fazer com o torcedor do Flamengo. Ele passou aqui na base, ele jogou no Flamengo, ele foi bem no Flamengo antes de ir, mas ainda era insuficiente para essa tentativa de se tornar eterno. E esse retorno coloca o Paquetá numa fila de ídolos que pode dar a ele a eternidade, que o West Ham não daria. Então, isso não tem como se pagar. E aí a reflexão do Praz é essa aqui. Ele postou um texto do Filippo Germandi, que é brasileiro, né, mora na Itália, é CEO da Luz, que é uma empresa de planejamento financeiro e tudo, e o Filippo, ele trouxe, ele adaptou a realidade do Paquetá a tese de 2 cientistas da Universidade de Rochester, falando de pertencimento e tal, e ele adaptou ao caso do Paquetá para explicar por que o Paquetá trocou a Premier League pelo Flamengo, e daqui a pouco eu vou explicar onde é que o Gabigol entra nessa história. O Felipe lembra, e aí de novo, essa postagem foi compartilhada pelo Praz, a Premier League é o topo da pirâmide, onde o futebol vira uma indústria de bilhões. O Paquetá era o motor do West Ham, e era mesmo dono do meio campo na liga mais exigente e midiática do mundo. É verdade que o West Ham, nesse momento, luta contra o rebaixamento e tudo, mas o Paquetá era um cara importante de um clube tradicional de Londres, enfim. Na logística do sistema, o próximo passo era, claro, Chelsea, Tottenham, por aí vai. Quase foi o City, e se ele tivesse no City, acho que as coisas seriam diferentes, mas a realidade é essa. Voltar ao Brasil, nem cogitavam. 28 anos ali, o Paquetá ainda tinha mais 4, 5, 6 anos de Europa se quisesse, como outros têm, né? Casemiro, Marcelo, ficou lá um tempão. Nem cogitavam. O mundo do futebol não admite o retrocesso. Mas será que de fato é um retrocesso? O Flamengo rasgou o manual e colocou 42 milhões de euros na mesa, 250 milhões por um único atleta. Na Europa, o choque foi geral. Quem sai do centro do mundo no auge? E às vésperas de uma Copa do Mundo, né? No meio do ano. Mas essa pergunta parte de um erro, achar que o centro do mundo é igual para todos, e aqui
tá a frase para mim mais importante, que é também os sommeliers de felicidade, né? A felicidade para uns está no bem de consumo, em outros está na paz espiritual, em outros está no centro familiar, em outros está no ficando perto de amigos e família, e tem vários centros do mundo ou várias felicidades diferentes. E aí nesse ponto acho que o Filipe mata completamente a questão. Londres oferece vitrine, status, glamour, muitos euros. O Rio oferece raízes, legado e sentido. Quando eu falo de legado, é exatamente essa possibilidade de se tornar eterno. O Paquetá poderia virar um ídolo no West Ham? Poderia. Mas isso ia significar o que para ele lá no futuro? O futuro dele é em Londres, ele quer estar lá, lá é o seu povo, ele se identifica, ele se sentia um deles? Aparentemente não. Tem outros que se sentem. O Marcelo é muito integrado à realidade do Real Madrid, e outros jogadores que se veem muito nesse ambiente europeu e se sentem pertencentes de fato. Não estou julgando. Para o investidor, isso é desistência. Para a cultura hustle, falta de ambição. Mas o preço da glória internacional é alto e vários jogadores já demonstraram isso, né? O Adriano Imperador e tal. O próprio Romário, ao querer voltar no auge da sua carreira, sendo o melhor do mundo e campeão do mundo. Muitas vezes custa a sua autoria. E ele bota uma imagem muito legal aqui do Paquetá, aparentemente na ilha de Paquetá. Aí ele lembra os dois cientistas, né, o Edward Deci e o Richard Ryan, da Universidade de Rochester, explicando a teoria da autodeterminação. Mostra que o bem-estar humano depende de 3 pilares: autonomia, competência e pertencimento. O Paquetá não está regredindo nessa tese. Ele está praticando o nível mais alto do sucesso, de quem pode escolher. Ele não é vítima da vaidade ou vítima da necessidade financeira, que talvez um dia tenha feito ir para a Europa. O Paquetá hoje pode se dar ao luxo de dizer não para a Europa e voltar para casa. Isso não pode ser visto como fracasso, porque sim, o Paquetá tinha mercado, ele não está voltando porque deu errado, ele está voltando porque ele quer, como o Romário voltou, por exemplo. O Paquetá poderia, na próxima temporada, sair do West Ham, poderia ir para outro clube, como ele já jogou, né? O Paquetá jogou no Milan, no Lyon, e as tentativas do City mostravam que ele tinha um mercado lá, então ele não está voltando porque não deu certo. Existe uma métrica invisível nesse contrato, uma que não cabe nas planilhas: a soberania sobre si, né? Paquetá usou o capital para comprar a liberdade de decisão. Ele provou que talento também constrói território. No fim do jogo, o troféu real é esse: decidir onde e como você joga. E aí muita gente nos comentários fica falando: isso aí é porque ele tá fugindo, tá não sei o quê. O Paquetá, ele ficou até o fim do processo e ele foi inocentado. Eu já expliquei isso aqui num vídeo. Ele poderia ter feito esse movimento durante o processo. Seria, aí sim, uma tentativa de fugir das mãos da justiça da FA e do futebol inglês. Ele não fez isso. Ele esperou o processo, ele está jogando normalmente livre no West Ham e resolveu voltar para casa. É bem diferente. O seu guru no Instagram diz que sucesso exige sacrifício. Banho gelado 4 da manhã, agenda lotada, 120% de performance. Hobbies, distração, família, seus filhos entenderão um dia. Diz que você precisa escalar até o topo da montanha, mas não fala que o topo talvez não seja o seu topo. Porque aí ele lembra lá do Thiago Nigro falando: não tem pobreza que resiste a 14 horas de trabalho. Onde é que fica a vida nisso? Onde é que fica o lazer, o sorriso, o prazer de fazer a parada? Talvez isso estivesse morrendo dentro do Paquetá. Esse sucesso padronizado cria executivos esgotados e consultores presos no próprio negócio. Qual é o seu sucesso? Essa é a resposta. Se o seu sucesso for essa vaidade de estar lá, de ser validado pelos euros, pela melhor liga do mundo, ok. Tem outras pessoas que vão lá e descobrem: cara, não era isso que eu buscava. E aí eu vou me permitir para daqui a pouco voltar aqui a falar sobre isso. Assim, quando eu digo que eu me identifico, hoje eu estou morando em Santos, a minha família adora a cidade, a gente comprou o nosso primeiro apartamento aqui e tal. Em algum momento, assim, quando eu morava em São Paulo e tudo, e eu estava muito bem na TNT e fazia final de Champions e estava onde muita gente entendia que era o auge da minha carreira, assim, com meus amigos ali, adorava todo mundo na TNT e tudo, tinha horas que eu me sentia vazio, mal. Também a gente viveu o período de pandemia ali e tal, foi tudo muito confuso, mas tinha horas que eu só queria voltar para Fortaleza, cara, eu só queria voltar para casa. Só que, diferentemente do Paquetá, assim, o meu retorno para casa, eu sei que impactaria muito nas minhas questões profissionais, porque eu teria acesso a competições
que não são as que eu faço hoje, assim, o meu sonho de Copa do Mundo ia ficar muito comprometido e tal. Então, assim, eu ia estar, de fato, não só deixando dinheiro na mesa, como eu ia estar deixando boa parte do meu eu profissional na mesa. No caso do Paquetá, ele pode se dar o luxo de ele não estar deixando muito dinheiro na mesa, ele não está deixando o lado profissional, porque ele vai vir para o melhor time da América do Sul, que vai competir por tudo, e ele pode entrar ainda mais na história do seu clube de coração e tá voltando para casa. É completamente diferente. Assim, quando eu digo que eu me identifico, é que às vezes essa agonia do você olha para os seus amigos ou olha para algo e fala, cara, como eu queria fazer parte daquilo ali, como eu queria estar ali agora e eu tô aqui. É como se a vida estivesse girando ali e você estivesse girando aqui. E talvez o Paquetá tenha entendido que, cara, eu quero voltar a pertencer. E ele fez um movimento, assim, eu acho magnífico, acho o recado para a molecada fantástico. É o que o Gabigol já falou. Ele, cara, entre você ficar e fazer história no clube no Brasil e ir para a Europa lá, para ir jogar no 15º da Premier League, vale a pena? Ele, Gabigol, acha que não. E, de novo, ele falou, eu entendo a situação de cada um, né, na entrevista ao Romário. Não estou aqui fazendo conta com o dinheiro dos outros, tá, faz muita diferença para alguns casos. Mas, como lembrou o Filipe aqui, o Paquetá conseguiu o dinheiro, que é uma ferramenta para comprar a liberdade de escolha. O Paquetá, como ele diz aqui, é um operário de luxo. E o Paquetá entendeu o jogo. A empresa ideal não é a que o mercado aplaude, é a que permite você voltar para casa e escolher ficar. Paquetá só pôde dizer sim ao Flamengo porque construiu esse poder e, óbvio, anos de Europa, ganhando muito dinheiro, ficando nessa projeção de segurança para fazer um movimento que ele pode abrir mão de alguma coisa e pode não escalar ainda mais dinheiro, né? Porque a vinda para o Brasil, por mais que ele não esteja perdendo tanto, ele deixa de escalar, né? Que no mercado europeu, uma próxima venda aí para um City, para um Chelsea e tal, ia multiplicar ainda mais o que ele já tem. Você só vai poder escolher a sua consultoria se sua consultoria for um sistema, não um castigo. Seu maior indicador, sua taxa de liberdade. Cara, eu acho muito bonito essa reflexão que o Praz postou lá no Instagram dele, do Filipe e tudo. E eu acho muito legal o pensamento do Gabriel, do Gabigol, que você pode dizer, ah, mas também ele fala isso porque ele foi lá para a Europa e não deu certo. Mas é a questão também do que é o dar certo, né? Ele, de fato, não conseguiu performar igual, mas ele voltou para o Brasil para ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo, para fazer gol, decidir 2 Libertadores, para ganhar Campeonato Brasileiro. Ele jamais será esquecido, Gabriel, jamais. Ele voltou para o Brasil para virar imortal, que ele não seria, muito provavelmente, na Europa. E agora num retorno para o Santos, que também o dá uma segunda chance de virar imortal num outro clube. Então, qual é o preço disso? Assim? O Paquetá está voltando em busca da felicidade, de uma paz de ficar perto de seus familiares e da chance de viver para sempre, que o West Ham nunca daria ao Paquetá. Você, no lugar do Paquetá, faria ou não esse movimento para ter a chance de ser eterno, de voltar para sua casa, de jogar no time do seu coração, vivendo o auge técnico, financeiro e administrativo da vida desse clube? Qual é o preço disso? Ah, você vai dizer 42 milhões de euros. Eu acho que vale muito mais. Acho que no final das contas saiu, foi barato. Para ele, para o Flamengo, para a torcida do Flamengo. Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comente o conteúdo e é nóis. Valeu? Espero que dessa vez não tenha tido nenhum problema no áudio.